Olá! A gente vai mergulhar hoje numa das relações mais complicadas do mundo, a dos Estados Unidos com Taiwan. Só que vamos olhar isso por um ângulo diferente, um ângulo bem transacional. E olha, a pergunta que fica no ar, ela vale literalmente trilhões de dólares. Então vamos lá entender essa história. Pois é, essa é a pergunta que está em toda a manchete, né? E que muita gente está se fazendo. É uma pergunta bem direta, talvez um pouco alarmista, mas ela resume bem a ansiedade que paira ali na região do Pacífico. Mas a verdade? A verdade é bem mais complexa do que um simples sim ou não. E essa frase aí, olha, ela mostra bem o porquê de toda essa ansiedade. É o resumo de uma nova filosofia, sabe? A ideia de que segurança não é mais uma aliança baseada em valores, e sim um serviço, uma transação. Essa mentalidade de companhia de seguros, como foi dito, muda completamente as regras do jogo. Ok, mas para a gente entender o tamanho dessa mudança, a gente precisa dar um passo atrás e ver o que existia antes. Por mais de 40 anos, a política americana para Taiwan foi uma espécie de arte. A arte diplomática de não dizer as coisas com todas as letras, de ser vago de propósito. Então vamos traduzir esse termo, ambiguidade estratégica. Em bom português funciona assim. Os Estados Unidos ajudam Taiwan a se armar, a se defender, e ao mesmo tempo mandam um recado para Pequim falando, olha, não usem a força. Só que eles nunca prometem com 100% de certeza que vão entrar numa guerra para salvar a ilha. A ideia é deixar todo mundo na dúvida. Assim a China pensa duas vezes antes de atacar e Taiwan também pensa duas vezes antes de declarar uma independência que poderia causar uma crise. E aí a gente volta para a analogia do seguro. Dá para dizer que a política antiga também era uma apólice de seguro, né? Só que com uma diferença crucial. Os termos, as cláusulas, eram super vagos, de propósito. Ninguém sabia o exatamente faria os Estados Unidos entrarem na briga. E era justamente essa incerteza que obrigava todo mundo a pisar em ovos, a agir com mais cuidado. E aí que a gente volta para agora, porque a mudança que está acontecendo, ela não é nem um pouco sutil. A gente está saindo de uma lógica de aliança, de estratégia, para uma lógica de planilha, de balanço, onde o que conta mesmo são os números, o benefício econômico direto. A virada de chave é total, onde antes a palavra era aliança, agora é transação. Taiwan, que era parceiro de segurança, agora também é visto como competidor econômico. E a forma de dissuadir uma guerra não é mais a incerteza, é a barganha, a alavancagem, com uma cobrança bem clara na mesa. Pague pela sua defesa. Mas por que essa mudança toda? Bom, um dos grandes motivos é grana. É economia. Taiwan vende muito mais para os Estados Unidos do que compra deles. Esse superávit de 76 bilhões de dólares virou uma peça central na mesa de negociação. É a justificativa perfeita para uma abordagem que diz: olha, vocês estão ganhando muito dinheiro com a gente, então precisam contribuir mais com a própria segurança. Então, ok, com essa conversa toda focada em dinheiro e negócios, a gente pensa, pronto, um rompimento total é só questão de tempo, certo? Bom, não tão rápido. Existem umas forças bem poderosas, umas barreiras, digamos, invisíveis, que tornam um abandono total de Taiwan algo muito, mas muito improvável. É aqui que surge uma dúvida importante. Se o discurso mudou tanto, o que impede uma virada de 180 graus na política? Muita gente ouve as falas e acha que tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas a política externa americana é tipo um transatlântico, não um jet ski. Mudar a rota é um processo lento e que enfrenta muita resistência. Vamos entender o porquê. Basicamente, são 4 grandes freios, 4 âncoras. Primeiro de tudo, existe uma lei nos Estados Unidos, o Taiwan Relations Act, que obriga o governo a fornecer meios para Taiwan se defender. Ponto. Segundo, o Congresso. Lá, tanto democratas quanto republicanos têm um pé bem atrás com Pequim. Terceiro, o Pentágono. A estrutura militar no Pacífico foi construída ao longo de décadas. Não dá para desmontar isso da noite para o dia. E por fim, os aliados, como o Japão e a indústria global. Tá tudo amarrado, com interesses econômicos e de segurança muito entrelaçados. Agora, de todas essas barreiras, tem uma que é talvez a mais importante de todas, a mais crucial para o século XXI. A gente está falando do chamado escudo de silício de Taiwan. Para simplificar, a analogia perfeita. Pensa que Taiwan é o único lugar no mundo que produz um ingrediente-chave, um ingrediente essencial para tudo, de celulares a mísseis. Se essa produção para, a economia do mundo inteiro e a segurança dos Estados Unidos entram em colapso. E esse ingrediente são os semicondutores, os chips mais avançados que existem. Mas quão indispensável é isso? O número é impressionante.
Mais de 90% dos chips mais avançados do planeta são feitos lá. Isso não é só uma vantagem competitiva, gente, é praticamente um monopólio. E isso dá a Taiwan um poder de barganha, uma alavancagem estratégica que talvez até mais forte do que qualquer tratado de defesa. E aqui a gente vê a política transacional funcionando na prática. Com pressão dos Estados Unidos, a gigante de Taiwan, a TSMC, está fazendo o quê? Investindo 100 bilhões de dólares em novas fábricas de chips em solo americano. No fim das contas, é como se Taiwan estivesse pagando a sua apólice de seguro, amarrando seus interesses industriais aos dos Estados Unidos. Bom, a gente já olhou o passado e entendeu o presente, então a pergunta agora é: e o futuro? Para onde essa história toda vai? Vamos dar uma olhada nos cenários mais prováveis. Dá pra gente pensar em 3 futuros possíveis. O primeiro e o mais provável é o que a gente pode chamar de status quo plus. Ou seja, tudo continua mais ou menos como está, mas com os Estados Unidos pressionando mais por investimentos em defesa. O segundo cenário é o aperto transacional, que já está acontecendo. É usar a força econômica, com tarifas e tudo mais, para conseguir o que se quer, como mais fábricas de chips nos Estados Unidos. E tem um terceiro caminho, bem menos provável, que seria um grande acordo com a China, onde a questão de Taiwan seria, digamos, estacionada em troca de outras vantagens. Mas esse é difícil de acontecer por causa daquelas barreiras todas que a gente já viu. Isso tudo leva a gente para uma reflexão final. Talvez a pergunta lá do começo, os Estados Unidos estão abandonando Taiwan? Talvez ela não seja a pergunta certa. A história real aqui parece não ser sobre abandono, mas sobre um novo tipo de relação, mais dura, mais direta, baseada em interesses muito claros. Isso deixa no ar uma questão bem mais sutil. Será que o maior risco não é um rompimento de propósito, mas sim um erro de cálculo? Um passo em falso nessa nova dança tão complexa de pressão e barganha que acabe levando a consequências desastrosas? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.